para a leitura dos versos de 21 a 24 e depois de 35 a 43. Marcos 5, 21 a 24. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia perecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua veste. Verso 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choraram muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Graças te damos, meu Deus, agradecemos o Senhor pela tua palavra, e pedimos que ela seja palavra tua, frutificando em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Cristo e sua intervenção no caos humano. O caos está sempre associado a situações de morte, de destruição, de degeneração. O pecado gerou caos no mundo. O mundo provou de destruição e prova de um processo lento, porém gradual, constante de degeneração. Em Gênesis capítulo 3, versículo de 9 a 19, a palavra de Deus diz que o pecado trouxe um caos para a criação. Espinhos, abrolhos, vulcões em erupção, por exemplo, revelam um processo de caos. Terremotos evidenciam um processo de caos. Tornados, furacões, ciclones, tufões, são manifestações de caos no mundo. Essas causas não são divinas, mas é fruto da entrada do pecado, como fruto da incredulidade dos nossos pais e, consequentemente, de todos nós. O pecado não só trouxe caos à criação, o pecado também trouxe caos à própria humanidade. Quando um país está em caos, nós vemos como na Síria uma guerra civil, uma autodestruição, uma implosão das estruturas sociais, caos. Quando uma família está em caos, nós vemos filhos e pais que não se entendem.
Nós vemos cisão do casal, vemos incompatibilidades e, consequentemente, até um divórcio que gera mais desestruturação dos filhos. O caos que o pecado trouxe à humanidade também afetou a nossa biologia, o nosso corpo, que evidencia aqui e ali defeitos de funcionamento, enfermidades mais leves, ora mais sérias, mais pesadas, mais difíceis. Um corpo em caos pode estar escondendo um processo de degeneração que um tumor está gerando, que um câncer está corroendo. O pecado trouxe caos e transformou o mundo e os viventes deste mundo num grande caos. Isso é tão sério que o caos não só foi gerado pelo pecado, mas o caos também nos tornou geradores de caos. E nós, muitas vezes, criamos problemas para outras pessoas, criamos situações de caos para nós mesmos. Então, também afetados pelo pecado que trouxe caos à criação e à humanidade, nós também podemos, com nossas atitudes, com nossos pensamentos, com nossas palavras, gerarmos caos. Isso é tão sério que foi assim nos dias de Noé. O caos moral era muito grande, era abundante. E Deus tem todo o interesse em intervir no caos. Deus tem mais que interesse, Deus tem poder para intervir no caos. Deus tem poder para parar, para estancar, para impedir a continuidade de um processo de degeneração motivado e causado pelo caos. Então Deus viu o caos moral no mundo e interveio com o dilúvio. Deus também interveio no caos social. Dos dias de José no Egito, o mundo estava em um caos social, gerado pela fome, e Deus interveio usando o seu servo e tornando o Egito um celeiro para alimentar o mundo, conhecido daquela época. Mas Deus também interveio no caos espiritual. Pois conquanto todos nós fôssemos pecadores, a palavra de Deus diz em Romanos 5,8 que Deus nos amou, mesmo nesta condição pecaminosa, e Ele deu Jesus Cristo para morrer por nós, pagando o preço dos nossos pecados e nos dando, além do perdão dos pecados, a certeza da vida eterna. Ou seja, um dia na minha vida e na vida de todos aqueles que abriram seu coração para o Evangelho de Jesus, um processo de caos que se desenvolvia, se desenrolava apressadamente e que culminaria no inferno, numa vida com a completa ausência de Deus e num sofrimento e tormento eterno. Esse processo foi estancado, foi parado, foi impedido, quando eu e você abrimos o nosso coração, crendo na palavra do Evangelho, entregando nossas vidas a Cristo, nos tornamos filhos de Deus e podemos dizer com alegria: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O texto que nós lemos fala de um homem experimentando um processo de caos familiar. A sua filha, ela estava com uma doença incurável. Estava numa situação em que tornava ela moribunda, à beira da morte, desenganada. E é provável que esse homem tenha ouvido que Jesus passava por aquela região e foi atrás de Jesus e, ao encontrá-lo, rogou que o Senhor Jesus atuasse no meio daquela situação de caos.
Ele pediu a intervenção maravilhosa e poderosa do Senhor Jesus na vida da sua filha. E eu aprendo aqui nesse texto, pelo menos duas coisas importantíssimas para a minha e para a sua vida hoje aqui. A primeira é a que diz que Cristo intervém no caos humano porque leva a nossa fé em consideração. A fé que nós colocamos em Cristo jamais passará desapercebida. Ela pode não ser percebida aos homens limitados, mas ela não será desapercebida diante de Deus, porque Deus está atento àqueles que depositam fé nele. E como sem fé é impossível agradar a Deus, mesmo um pouco de fé chama a atenção do nosso Deus. E o nosso Deus tem nome: Jesus, o nosso Salvador. Irmãos, a fé posta em Cristo, em primeiro lugar, ela expõe toda a nossa impossibilidade. Enquanto nós tivermos um mínimo de confiança em nós mesmos, em relação àquela situação de caos, que nós ainda poderemos dar jeito, que nós ainda poderemos reverter aquele processo, enfim, Deus não se alegrará. Mas quando nós pomos a nossa fé no Senhor, por mais frágeis que sejamos, Deus leva esta fé em consideração. A palavra de Deus diz no verso 22 que esse homem foi até Jesus, que esse homem, ele tinha uma posição na cidade de Cafarnaum, ele era um dos principais da sinagoga, era uma das lideranças influentes da sinagoga, reduto de fariseus, de religiosos, de conhecedores teóricos da Bíblia, da lei daquele tempo. Esse homem sabia de tudo de Bíblia e pouco de Deus. Esse homem conhecia tudo a respeito do livro que, segundo a própria palavra, produz fé no nosso coração. Mas esse homem estava desesperançado, perdido, e a atitude de fé que ele tem é aquela de quem se abandona aos pés de Jesus. Não, Deus não tem filhos mimados. Deus não tem filhos preferidos. Deus não tem filhos melancólicos. Deus não tem filhos que por qualquer coisa já se desesperam. E a palavra de Deus tem subsídios suficientes para que a nossa fé seja robusta, apesar da dor, apesar das incertezas, apesar de tudo que advém a nós como confrontando essa fé. Mas nós podemos dar uma resposta contundente de fé, sim. Mas nós temos que nos abandonar aos pés de Jesus e abandonar a autoconfiança e colocar toda a confiança no Senhor. E Naamã, num primeiro momento, foi desafiado a virar as costas e voltar para a Síria. Mas ele logo foi convencido pelos seus subordinados: Senhor, se o profeta te pedisse uma coisa difícil, o senhor não faria? Ele só falou para o senhor mergulhar 7 vezes no rio. O que custa isso? E naquele momento, o ministro da guerra da Síria se dobrou e dispôs-se a obedecer um simples profeta do grandioso Deus. E ele viu o milagre de Deus em sua vida. A fé posta em Cristo, não só ela expõe a nossa fragilidade, como expôs a fragilidade de Jairo, se despindo da sua posição, se despindo do seu poder, se humilhando aos pés de Jesus e clamando socorro pela sua filha. Mas a fé posta em Cristo, essa fé que Deus leva em consideração, também prevalece sobre a nossa ansiedade. Porque propositalmente deixei de ler o versículos 25.
a 34. Aliás, irmãos, não. O versículo de 27 em diante, onde uma mulher que sofria já há 12 anos de uma hemorragia crônica, e que estava no meio daquela multidão, seguindo a Jesus e a Jairo, para sua casa, para socorrer a sua filha. Veja que era uma situação urgente. E então Jesus atende o pedido humilde e de fé de Jairo, e vai até a casa da menina. A questão é que no caminho, naquela multidão, essa mulher, ela tem um problema tão sério, e ela clama no seu coração por ajuda. Ela desperdiçou todos os seus recursos com os médicos, ela não teve solução para o seu problema, e ela disse: eu tão somente tocar nas vestes desse homem, eu serei curada. E é o que ela faz. Ela enfrenta todos os obstáculos, e ela toca em Jesus. Ela descobre que Deus não tem ombros. Ela descobre que Deus tudo vê. Ela descobre que Deus nunca estará de costas, de fato, para quem o busca de todo o coração, cheio de fé e em espírito e em verdade. Ela descobre que até de costas Jesus é poderoso, e ela toca em Jesus. E no momento em que ela toca, a sua hemorragia é estancada. Ela para. Jesus pergunta: alguém me tocou? E ali se estabelece um diálogo com ele e com os discípulos a respeito disso. Esse toque de fé: de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Quem me tocou? Acontece que nesse diálogo, irmãos, a comitiva de Jairo para. Jairo está numa corrida contra o tempo. Irmãos, esse homem precisa esperar. E talvez esse seja o segundo grande inimigo da nossa fé. O primeiro inimigo da fé não é a dúvida, é o medo. O segundo inimigo da fé, na minha visão, é o tempo. A nossa fé tem sérias dificuldades em lidar com o tempo. A nossa fé tende a ser de pouca duração. A nossa fé tende a estremecer à medida em que o tempo passa e as expectativas que tínhamos a respeito do agir de Deus vão acabando. Porque enquanto estamos esperando o agir, a intervenção de Deus no caos da nossa vida, Deus, a exemplo daquela mulher, estava sendo bondoso, misericordioso e atendendo instantaneamente o clamor de uma mulher. Acontece que Jairo não tinha essa dimensão, que a mulher já esperava há 12 anos. Mas ela foi imediatamente atendida por Jesus. E essas coisas têm a ver com o mistério da ação de Jesus na nossa vida. Eu sei que, a começar por mim, nós queremos tudo para ontem. Mas, irmãos, Deus trabalha com processos, eu tenho dito isso aqui. O que para nós é demora, para Deus é processo. Deus está trabalhando. E às vezes vemos processos de Deus se cumprindo na vida de nossos irmãos. Às vezes eles vêm ao culto de oração agradecer. Às vezes eles pedem para nós anunciarmos aqui de algo que Deus realizou, fruto de muito tempo de busca, de espera, de oração. E nós que já estamos também há tanto tempo esperando, recebemos uma dose cavalar de ansiedade, dizendo: meu Deus, o Senhor está atendendo a A, o Senhor realizou na vida de B, o Senhor operou na vida de C, e eu há tanto tempo tenho te clamado. Parece que tudo está parado, como aquela multidão parou. Mas quando colocamos a nossa fé em Cristo, meus irmãos, nós temos que prevalecer sobre o tempo.
Nós temos que prevalecer sobre a espera. Sim, Deus está operando na vida de muita gente, mas nós devemos confiar que no tempo certo Deus vai intervir no caos da nossa vida. Isso é andar por fé e não por vista. Isso é confiar a despeito do tempo. Porque, segundo a de Pedro, capítulo 3, verso 9, diz que Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. A fé posta em Cristo, ela enxerga também além do que se pode ver. Porque irmão Jairo foi confrontado por uma coisa que derruba muita gente, que se dispõe a confiar em Deus, o confronto com a realidade. Porque o verso 35 diz que depois de resolver o problema da mulher que se apresenta e diz, fui eu quem te toquei, e Jesus estava ali, um diálogo com ela, elogia sua fé, e aí ele diz, Jairo, vamos continuar, é para a tua casa que nós estamos indo. Vem os servos de Jairo para dizer, tua filha morreu, tua filha não resistiu, não precisa mais incomodar o mestre. Não há mais nada a fazer. Naquele momento, Jairo recebe um golpe duríssimo da Senhora Realidade. E quantas vezes nós recebemos esse tipo de golpe? Quando alguém chega e diz, não tem mais jeito. Quando alguém diz, olha, pare de insistir porque os seus recursos foram negados. A realidade dura bate à nossa porta, cai na nossa cabeça como uma bigorna pesada e doída. E ela se constitui num grande empecilho à nossa fé. Mas Jesus olha para Jairo diante da palavra dos homens. Jairo ouve a palavra de Deus, e a palavra de Deus é, não temas, crê somente. Nós temos, irmãos, que exercitar o nosso crer, a nossa fé, nessa perspectiva. Nós não podemos ter uma fé que não se cansa de buscar respostas. A nossa fé não pode ser assim. Não é essa a fé que agrada a Deus. E eu ouço dizer, não é essa a fé que Deus quer que tenhamos nele. A fé que questiona tende a descaracterizar-se e não ser fé genuína. A fé genuína é aquela que espera, embora não tenha. A fé genuína é aquela que confia, embora não tenha alcançado. A fé que agrada a Deus é a fé de quem não está enxergando, de quem não tem as respostas, de quem não tem as informações, alguém cuja realidade grita aos seus ouvidos, mas que teimosamente insiste em que seus ouvidos ouçam a voz de Deus e somente a voz de Deus. Essa é a fé que nós precisamos ter. Porque eu penso que a fé que tem respostas, ou a fé que ansiosamente trabalha em busca de respostas de Deus, em vez de esperar na intervenção de Deus, no jeito de Deus, no tempo de Deus, a maneira de Deus, essa fé vai se descaracterizar e vai se perder com o tempo. Ela vai ser qualquer coisa menos a fé que a Bíblia diz que agrada a Deus. Eu sei que isso é duro, mas nós somos crentes. E nós somos crentes nas promessas de Deus. A não ser que Deus defina, se a realidade definiu, nós continuamos esperando a definição de Deus. É assim que funciona. É assim que acontece.
E se a minha expectativa, pastor, não se concretizar, eu quero lhe dizer, você estava orando e confiando no Senhor. E a expectativa não se concretizou, exerça a sua fé sem respostas, dizendo o que Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tomou. Eu vou colocar aqui, tá? Uma frase. Eu não entendo nada, eu não sei porquê, eu não faço a mínima ideia, eu estou sofrendo, eu estou angustiado, mas bendito seja o nome do Senhor. Isso deixa o diabo louco. Isso deixa o nosso Deus feliz e orgulhoso de nós. O diabo está lá furioso e Deus diz assim: tens visto o meu servo? Mas para fechar, e aqui é muito breve, Cristo intervém no caos humano não só porque leva a nossa fé em consideração, mas porque os seus propósitos jamais serão frustrados. Os interesses de Deus, irmãos, incluem sua honra e sua glória. Por isso que disse que Deus não tem filhos mimados. Os filhos que Deus tem são maduros. Eles sentem dor, corre sangue nas suas veias. Eles sentem angústias. O nosso Senhor sentiu no jardim, angustiado até a morte. Eles sentem as dores dos açoites. Paulo sentiu. Mas, irmãos, eles esperam sempre que, através de sua vida, por alegrias ou tristezas, por perdas ou por ganhos, estando no alto ou embaixo, Deus seja glorificado. Se para Deus ser glorificado eu tenho de ser humilhado, que eu seja humilhado. Se é para Deus ser glorificado e eu tenha de perder, que eu perca. Se é para Deus ser glorificado, então qualquer coisa pode acontecer. O Salmo 115 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, dá glória. Por amor da tua fidelidade e da tua benignidade. Porque perguntam as nações: onde está o vosso Deus? Verso 3, eles dizem: o nosso Deus está no céu e faz tudo o quanto lhe agrada. Faz tudo o quanto lhe agradou. Portanto, os propósitos de Deus em nossa vida se cumprirão, para que ao final a glória seja dele, e só dele, quer por ganhos ou sem nome de Jesus. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Quer por ganhos, quer por perdas. Eu não quero pregar o evangelho triunfalista. Eu quero pregar o evangelho da Bíblia. Você vai perder, como eu também. E você vai ganhar, como eu também. E você terá êxitos, como eu também. E você terá derrotas, como eu também. Mas lembre-se que o propósito de Deus para a nossa vida é a glória dele, por perdas ou por ganhos, por vitórias ou por derrotas, por erros ou por acertos, é a glória dele. Talvez por isso, Jesus tenha esperado a menina morrer. Quem sabe ela doente, Jesus a curasse e alguém dissesse: será que o remédio do médico não foi o remédio, não, que fez efeito?
Deus intervém no caos humano. Jesus entra na casa. E ele faz uma coisa. Ele pede que Jairo leve ele, Jesus, até a menina. É o texto que lemos. E nisso há uma verdade, uma prática espiritual muito importante. Porque nós temos que levar Jesus ao lugar onde o caos foi instaurado. E nós temos que levar Jesus ao local, à pessoa, à situação onde o caos é abundante. Leve Jesus para dentro da sua casa. Leve Jesus para o quarto do seu filho. Você podia entrar de madrugada, quando ele estivesse sozinho, lá dormindo, aquele sono profundo, e você não precisa pôr a mão na cabeça dele, não. Você chega assim uma distância e ora a Deus no seu coração. Meu Deus, visita esse menino. Meu Deus, transforma essa menina. Meu Deus, liberta esse garoto. Meu Deus, tem misericórdia do meu filho. Meu Deus, eu estou trazendo o Senhor para o quarto dele. Meu Deus, intervenha em nome de Jesus nesse caos. Traga Jesus para dentro do seu casamento. Traga Jesus para o seu ambiente de trabalho. Você entra ali clamando a Deus. Senhor, põe tua mão sobre esse lugar. Meu Deus, intervenha nesse lugar. Meu Pai, opera na vida do meu patrão. Senhor, trabalha na vida do meu colega de trabalho. Leve Jesus para o lugar onde o caos foi instaurado. Porque Cristo, Ele é especialista em intervir e pôr fim ao caos. Leve Deus ao centro do seu problema, aquilo que está gerando caos. Todos estavam desesperados. E Jesus olha para a menina e diz: vocês estão assim por quê? Ela não morreu, não, ela está dormindo. Morte constatada. É porque Jesus é tão poderoso que, para ele, a morte é um cochilo. Ela está dormindo. Ele diz: menina, levanta. E a menina levantou. Porque sabe que tem gente que quer que Deus intervenha no caos do jeito que Ele quer. Eu já recebi, irmãos, de pais, reações embravecidas. Senhor pastor, eu já falei tanto com meu filho, já falei tanto, ele não me ouvia. Aí chega alguém da igreja e fala a mesma coisa que eu falei, ele muda de atitude, revoltado. E eu disse para um pai isso uma vez, falei: você quer que volte a rebeldia? A gente ora para Deus reverter o milagre. Tem que ser através de você. Basta levar Jesus aonde o caos está instaurado. E deixa o resto nas mãos de Jesus. Deixa Ele fazer do jeito que Ele quiser, por quem Ele quiser, na hora que Ele quiser. Mas deixa Jesus, por favor, não atrapalha Jesus, não. Leva ele ao lugar do caos e diz: Senhor, está aqui, essa é a situação, Pai, eu confio no Senhor. O que o Senhor fizer está bem feito. Você está vivendo uma situação de caos? Então, aquele que opera no caos está aqui entre nós. Então, chegue-se a Ele, mas humilde. Chegue-se a Ele desprovido de justiça e confiança própria. E se abandone aos pés dEle. Se humilhe aos pés dEle. Porque a Bíblia diz no Salmo 34 que há um coração contrito. Deus não despreza. Deus não despreza. Deus atua. Deus trabalha. Porque Ele é especialista em intervir no caos humano.
Por isso você podia orar comigo.